Fala pessoas, dia 19/5, segunda-feira, mais uma semana começando. A gente fez um vídeo exclusivo importante hoje de manhã, por isso que não teve vídeo de notícias nessa manhã, mas hoje à noite. Claro que a gente vai falar sobre as notícias que acumularam aí desde sexta-feira, muita coisa importante pra gente comentar. Lembrando, o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, tanto comentário fixado, também na descrição. E vamos lá, porque comandante 4 estrelas dos Estados Unidos desembarca no Brasil para reuniões com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os chefes das Forças Armadas, né? Então ele tá aqui, o Alvin Hosley desembarca no Brasil esta semana para uma agenda de 3 dias. 3 dias que incluirá muitas coisas. Chefe do Comando Sul dos Estados Unidos viaja ao Brasil para debater fronteira e tráfico ilegal. Muito parecido com aquele tema que a gente falou da questão das facções e terroristas, né? Tráfico de drogas e de armas, tá? Fronteira do Brasil, Peru, Bolívia, e ele não esteve só no Brasil, também esteve na Argentina. É uma movimentação americana para conseguir aí controlar a América do Sul, tá? Estados Unidos oferece recompensa de quase 60 milhões de reais por informações sobre o Hezbollah na fronteira do Brasil, seja Paraguai, Argentina, Brasil. E a gente percebe que o governo Trump, como a gente sempre fala, tem aí movimentações para tentar, como a gente já falou, recuperar o quintal, que eles chamam, né? O Brasil, América do Sul, em geral, América Central, o que for, tá? E olha só o que o Lula fez nessa, vamos dizer assim, lembra que eles falaram e informaram, olha, a gente vai começar a falar que eles são terroristas. Aí o Lula falou que não precisava, né? O governo Itamaraty falou que não. E a gestão Lula usa o chefe do PCC para tentar melhorar sua imagem na segurança. Então prenderam, né, uma pessoa do PCC para falar assim, olha como a gente está aí encaminhando para melhorar as coisas, tá? Aí o Donald Trump fala que conversou com o Putin. Aqui esse texto completo aí vocês podem ver que ele falou que tá tudo indo muito bem, a conversa foi muito boa, falou que a Rússia quer fazer aí comércio com os Estados Unidos, né? Ele quer negociar porque eles querem voltar ao normal, tá? E porque tem muitas sanções e o potencial é ilimitado. E aí ele falou que conversou com outras lideranças mundiais e até mesmo o Papa tá querendo aí intermediar essas negociações para tudo acabar. E o Putin já aparece um pouco mais sério depois de falar com o Trump, né? E defende solução pacífica, falou que vai realmente conversar. Então, provavelmente, talvez agora a gente vê o fim disso aí, né? Que o Trump tem prometido, mas é sempre aquilo. Ele conversa com um, conversa com o outro, ele simplesmente vira as costas e eles começam a sair no tapa. Aparentemente, não tem muito mais saída. Vamos ver se termina logo esse conflito ou não. Enquanto isso, Moody's rebaixa a nota de crédito dos Estados Unidos que sai do clube do AAA. O que é muito estranho, né? Tudo bem que a gente vê movimentações bem assim, atípicas em questão de tarifas, mas já recuaram. Mas mesmo assim acontece, e aí eu gosto de pegar alguns comentários interessantes na postagem. Aqui falaram, essa agência é a mesma que dava o AAA para os créditos imobiliários no subprime de 2008, obviamente que tem viés político, afinal deve ser a primeira vez na história que um governo adimplente e com políticas de austeridade tem sua nota rebaixada por uma agência de risco. E aquilo, se os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, não está aí, vamos dizer, bem, imagina o resto, né? STF ouve ex-comandante do Exército em primeira audiência de testemunhas da trama golpista. São 82 pessoas, se não me engano, que serão escutadas aí, serão ouvidas. Moraes dá bronca em chefe do Exército durante depoimento e questiona versões diferentes. Uma coisa que no passado a gente se pergunta, será que daria bronca em militares lá no regime? O mundo mudou, né? Mas ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Então isso aqui foi o pilar do atrito. Porque ele falou assim, não, eu nunca, vamos dizer assim, ameacei prender Bolsonaro por causa de minuta. E o Moraes não gostou. Bronca de Moraes, no ex-chefe do Exército, reforça a narrativa de Bolsonaro, dizendo que o STF é agressivo, não é assim. Moraes adverte General Freire Gomes, ou mentiu na PF ou mente aqui. Ele falou, pense bem antes de responder. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na Polícia Federal, tem que falar que mentiu na polícia, disse o Moraes. Já deu toda aquela bronca, né? E ex-comandante do Exército confirma ao STF que Bolsonaro apresentou minuta golpista e estado de sítio após perder as eleições, tá? Mas ele teve aí essa declaração, mas de certa forma teve atrito, né? E o Moraes estava bem irritado. Moraes alerta a defesa de Torres, não permitirei circo no meu tribunal. As coisas estão ficando bem acaloradas, tá? Mas já fazem análises aqui. A Globo diz que o STF analisa casos pacíficos de progressão na aposta de redução de críticas, né? Porque o que mais tem é críticas. Então o STF está fazendo uma contenção de danos, reduzido aí várias penas, tá? Com o Lula, o Exército perde 1,7 milhões de seguidores na internet, o que é muito óbvio, né? Os militares simplesmente mudaram bastante.
Eles tinham todo o apoio do povo que ficava na frente dos quartéis, a gente viu que realmente não deu em nada, e por isso o povo ficou meio chateado aí com o exército, não quer mais, ainda mais mostrando aí que estava muito próximo ao governo Lula, e por isso perdeu bastante apoio, tá? Agora vamos falar um pouco da Janja, não me calarei, diz Janja, sobre o episódio do Xi Jinping. O que aconteceu, né? A gente sabe, ela chegou lá numa reunião reservada e falou assim, não, eu vou falar aqui, vou falar sobre o TikTok. E isso deu muito o que falar, né? E ela falou, não há protocolo que me faça calar, disse que é uma coisa que ela vai realmente dizer, falar à vontade, mas o que me espanta, né, é que permitem isso, né? Mais uma vez ela vai lá e se sente confortável de bater de frente mais uma vez e que começa a fazer sentido aquilo que a gente conversou no Libertas Nova, que talvez tudo isso seja realmente combinado. Seja uma estratégia, não é uma coisa atual, ela fez um movimento que estava fora aí do rito. Pode ser que tudo isso seja estratégia, tá? Eu pelo menos considero, porque quando eu vejo, né, o Bloco Vermelho, o modo que ele atua, não tem margem para pessoas serem assim um pouco mais soltinhas, é tudo muito correto, tá? Mas de qualquer forma, vamos analisar, vai depender muito dos próximos passos. Se a Janja começar a perder espaço e não ser mais citada e começar a ser isolada, ela fez besteira, senão é algo combinado, tá? Maridos, aprendam com Lula, se todos fossem como ele, não haveria esposas carentes e descontentes. Isso aqui é outra coisa, né? O jornal Folha de São Paulo às vezes aparece batendo no governo Lula, do nada solta umas matérias, uns negócios como esse aqui, que é complicado, né? O pessoal, Lula respeita, protege e ama a esposa dele, parabéns ao casal Janja e Lula, só que o primeiro comentário aqui fala, ele culpou a falecida Dona Marisa pelo triplex, né? Então, é um negócio meio estranho. Já a Globo News já começa, o Janja jogou para um lado interessante para ela. Qualquer crítica que fizerem a minha é porque querem me calar, já começa a criticar mais ela. Não só a Globo News, como a Globo Política. Bolsonaristas rebatem fala da Janja sobre crítica ao TikTok na China. Liberdade para ela e censura para os brasileiros. Aos poucos você vê algo que você não iria, vamos dizer assim, ver tão frequentemente, né? Que era o quê? A Globo citando bolsonaristas de uma forma assim, olha, dando voz a bolsonaristas, percebe? Já a mudança do cenário político. Falando em questão aí de censura, de regulação, regulamento de redes, né, regulação das redes, Folha de São Paulo mostra que Kleber Mendonça Filho, diretor aí, em Cannes, defende a regulação do streaming no Brasil. Então você percebe que muitas coisas no Brasil estão voltando a ser esse papo de regular, limitando muitas coisas. E é tudo uma grande estratégia, tá? Porque, olha, o governo Lula esconde 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. E quando a gente fala de documentos, não é de milhões de reais, é de 16 milhões de documentos, que é várias coisas. Entre os documentos restringidos estão termos de convênio, pareceres, subcontratos, planos de obra, crocs, certidões, estatutos, recibo, notas fiscais, dentre outros, muita coisa escondida, como a gente mostrou no último vídeo. E a gente percebe que o Brasil está arrumando um cenário extremamente perigoso. Que o Paulo Guedes falava, muita gente desconfiava. Ainda não chegamos como o Paulo Guedes disse, mas a tendência, se continuar desse jeito, é alcançar o que Paulo Guedes dizia, que é a prova. Dívida dos brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda. Maior patamar desde o início do desenrola. Tá? Então você percebe aí que os brasileiros têm muita dívida, mais de 7 milhões de empresas brasileiras não conseguem pagar suas dívidas, tá? Os preços de alimentos não param de bater recordes, então os preços dos alimentos atingiram os níveis mais altos dos últimos 60 anos. Prestou atenção nisso? 60 anos. Então todas essas crises que a gente teve no passado é brincadeira perto do que a gente está vendo hoje, tá? Quase metade dos brasileiros está inadimplente. Então o brasileiro está quebrado, metade do brasileiro está quebrado, está todo mundo com muitos problemas. Empresários em si, então, muito, porque a gente veio de pandemia e depois pega um Lula na presidência. Tá? E repare, se continuar desse jeito, se nada mudar, e por isso que eu falo que é tão importante o povo acordar para a vida, olha só o que vem. Isso aqui são apenas alguns passos dos diversos passos em rumo ao abismo. Novas regras para trabalho em domingos e feriados começam em julho. O comércio pede mudanças no texto. Tá? Já começa esse negócio de domingos e feriados. Muitos setores, comércios não vão poder abrir. Tá? Rio Grande do Sul declara estado de emergência em saúde animal para gripe aviária e inicia vistorias, mais uma coisa para abalar o comércio brasileiro. O Galípolo defende juros altos para conter a inflação, uma coisa que o PT falava que era absurdo, que o Campos estava fazendo isso, mas o Galípolo, que aí é do brother dele, simplesmente pode fazer à vontade. E, claro, Venezuela ignora cobranças do Brasil por dívida de 1,74 bilhões de dólares. Tá? Então é muito dinheiro, mas me espanta, né? O Brasil cobrar ainda, não precisa nem cobrar, sabe que não vai receber, tá?
Então, se você está vendo aí muitas coisas que mostram que o Brasil está indo em direção à Venezuela, tá? Nova regra permite que folgas e férias de juiz possam somar até 202 dias. Então a gente vê esse setor privado em frangalhos, todo mundo com muitos problemas, enquanto o juiz vai poder aí folgar 202 dias. Por quê? Porque pelas novas regras aí poderá folgar, né? E se ele tiver um projeto nas jurisdições, né? Regiões diferentes da sua jurisdição. Nesse caso, mesmo até de forma remota. Ah, tá fora da minha jurisdição. Estou trabalhando aqui do meu computador de casa, mas mesmo assim poderá ficar em casa até 202 dias dos 365 dias do ano. A vida para alguns aí está muito boa, viu? Exclusivo, os servidores do INSS sofreram ameaça após barrarem descontos ilegais de associações. A polêmica não parou. Isso aqui vem do passado, tá? No passado tentaram fazer algumas coisas. Quem tentou sofreu ameaças, tá? PT e PSOL lidera a lista de partidos que atuaram para enfraquecer controle de descontos no INSS, diz a revista Oeste. Ainda tem muita coisa para falar disso, é o que realmente está pegando, e muitos portais que antigamente não falavam nada do PT estão falando. Foi exatamente de toda aquela mudança que a gente conversou ano passado, né? Faz tempo que a gente conversa, não marco muitas datas, mas a gente já falou que essa mudança em relação ao establishment, ou pelo menos a questão da mídia, ou muitos amigos do rei não serão mais amigos do rei. Lembra que a gente falava muito disso? E em torno de Bolsonaro trabalha com o ex-presidente preso e incomunicável em 2026, tá? Então muita gente já desistindo aí, o presidente Jair Bolsonaro fala que vai ser ele sim, acabou com esse papo, logicamente ele tem que manter essa posição até para segurar o capital político, mas muita gente em volta dele já está avançando. Malafaia incensa Michele, ataca o Centrão e ganha projeção até como vice em 2026, estão cotando ele para vice, ele disse que não, tá? Mas a Michele Bolsonaro é um nome que eles vão tentar levantar, já que Bolsonaro não consegue, né? E muito provavelmente a Michele vai ser uma extensão do governo do Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente vai ter o controle completo se a Michele for eleita, né? Viagem de Lula reflete o distanciamento da realidade brasileira, diz Estadão. Aí o Estadão falando, replicado pela revista Oeste, que Lula acumula mais de 3 meses fora do Brasil, porque ele tem falado muito com seus amigos do BRICS, né? E, logicamente, a gente vê esse distanciamento em diversos outros fatores, né? Só que, para mim, a viagem é um de menos. Tá? O distanciamento é mostrar o caos que o Brasil está, e você olha para os políticos, eles falam que está tudo maravilhoso, né? Haddad diz que PT derrotará a extrema-direita escrota em 2026, uma confiança absoluta em 2026, que eu digo, se isso aqui acontecer, você, dependendo do que você trabalha, tá? Você vai ter uma vida um pouco mais complicada. Ainda mais se você for da iniciativa privada, tiver um comércio, começa a se preparar, tá? Se você for funcionário público, vai ficar ainda bastante tempo recebendo o seu salário, mas até mesmo um funcionário público pode ser que não receba mais, dependendo da crise que existe no Brasil. E a gente vai mostrar o porquê, tá? Falando de faculdades. Mas olha só que interessante, esse candidato do PT, que tentou esfaquear o vereador, assediava mulheres na igreja, né? E olha só a foto, né? Que o cara fez, sabe o bandido quando tampa o rosto para não aparecer? Ele fez tampando o rosto com o L. Cara, isso aqui é sensacional. Acho que todos aí do PT deveriam fazer isso, né? E todos os bandidos deviam adotar esse L para esconder o rosto aí, porque é uma coisa bem assim. Combina, não sei porquê. Geraldo Alckmin fala do encontro com o Papa Leão XIV. Então, estranho que o Lula não vai, né? O Lula era tão amigo do Francisco, não quis falar com o Papa Leão XIV, mas o Geraldo Alckmin foi, tá? E o Leão XIV promete proteger a doutrina da igreja e enfrentar a modernidade. Como a gente fala, tem que esperar muito ainda para ver o que o Papa vai defender. A tendência, como eu falei, ele ser um pouco mais comedido e não tão progressista como o Francisco era, para não falar outra coisa. E ele talvez tenha aí um modo mais assim moderado, tá? Na igreja, em frente à igreja católica, tá? União Brasil prepara pedido na Câmara para blindar Juscelino no STF. Cansei de ver esse cara. Fala assim, preparar pedido para blindar. Esse aí é um cara dos mais blindados que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que esse cara tem de especial, que olha, ficou no governo Lula apanhando todos os dias e mesmo assim não aconteceu nada. E quando foi, né, expulso, ainda tem a galera pedindo para blindar o cara, tá? Aqui, como a gente falou da questão, né, de amigos do rei, alguns vão receber, né? A Academia Brasileira de Ciências diz que o governo Lula está desmontando universidades. Pois é, a gente mostrou aí tirando dinheiro de obras, etc., de cuidados das faculdades. Lembrando, falei, muita gente faz o L, e eu falava, amigos do rei serão poucos. Muitas vezes o pessoal está se achando
o amigão. Não é tão amigão assim, tá certo? Partido de Milei vence eleições legislativas de Buenos Aires, então Milei está muito tranquilo na Argentina, tá? Ele tem conseguido aí avanços absurdos na Argentina, é só ver o preço, que o pessoal sai do Brasil todo felizão para ir para Argentina, gastar dinheiro, tudo era muito barato, não tá mais. Tem lugares lá que o pessoal tá falando que tá o dobro do preço, porque, ok, a economia argentina está absurda, foi o que a gente falou. O Milei, vamos dizer assim, valores e questão de costumes, não pode ser o maior conservador do mundo, mas em questão econômica o cara entende. E a Argentina precisava desse ar, está respirando, tá? Vamos ver até quando. E sem emprego no Brasil, o mineiro atua na linha de frente na guerra da Ucrânia. Nunca vou me acostumar com inocentes sofrendo, tá? O Brasil tá tão difícil que os caras estão indo lá pra Ucrânia, né? Espero que esse conflito acabe. E a União Europeia quer que os países do bloco sejam menos dependentes do Google e até do Bing. Isso significa o quê? Que a Google, já vem vários canais falando, aí a gente falou. O que aconteceu? Os globalistas, eles tinham parceria com as Big Techs. Os globalistas caíram. O governo americano empurrou eles, ou está tentando empurrar. E as Big Techs foram junto do Trump. O que vai acontecer agora? Os países que que ainda estão sob a influência do globalismo, ainda que estão aí do lado do pessoal, né, lacrador, vão tentar barrar e afetar as Big Techs, tá? E a Google é uma delas, que está aí sofrendo, porque eles precisam desse controle. Então, existe uma guerra agora, como pode dizer assim, os caídos, né? Os globalistas, eles estão tentando enfrentar o Trump através disso aí, né? Então, muitos países da Europa, a gente percebe várias eleições, muita gente de esquerda vencendo o pessoal da direita, porque ainda vai ter muita resistência. Falo, o trabalho do Trump não é fácil, não é uma vitória absoluta, e aqui no Brasil é muito engraçado, que você vê a esquerda batendo no Trump, tem direitista batendo no Trump, sendo que vocês não sabem o que vocês estão brincando com fogo. Se o Trump falhar, você vai ter um domínio completo do BRICS pelo mundo, né? E o que será que vai acontecer? Aí é só quem entende realmente o que é comunismo sabe o grande perigo que nos espreita. Mas enfim, vamos lá, mais um dia aí a gente fazendo o nosso vídeo, notícias aí atualizadas, teve vídeo exclusivo de 1h45 postado essa manhã, vídeo importante para a história do canal, que a gente vem fazendo as nossas descobertas, claro que uma profundidade muito mais absurda do que aqui, a gente fala de muita coisa realmente impossível de se falar em aberto, mas muito obrigado a todos que apoiam o canal, e amanhã estamos aí no Libertas Nova, e tem outros canais que eu preciso atualizar também, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.